Olá, galera, eu sou a professora Bruna e vou trabalhar com vocês segurança dos dignitários. Para nós iniciarmos a aula de hoje, vamos falar sobre o conceito de segurança. O que é segurança? Como que eu posso conceituar segurança? Segurança é o estado, qualidade ou condição daquilo que está seguro, isento de perigo ou acautelado. É a sensação mesmo de segurança, a sensação de você estar protegido, tá? Isso é bem importante. Dentro da segurança, a gente tem segurança pública. O que é a segurança pública? É a condição de segurança provida pelo Estado às suas expensas mediante utilização de instituições específicas, integrante da sua própria estrutura organizacional, também conhecido como poder de polícia. Isso é segurança pública. As expensas, ou seja, o custeio, é do Estado. O que é uma segurança não pública? É a condição de segurança que não é provida pelo Estado, porém providenciada e custeada pelo próprio interessado, podendo ser pessoa física ou jurídica e prestada por funcionário empregado de uma empresa particular ou iniciativa privada. E aí nós temos, né, Orcegups, Orbenc, Ondrepisb, enfim, são as que eu lembro agora, mas você vai ter várias outras entidades privadas que fazem segurança, né? Alguns condomínios têm o pessoal das motinhas, enfim. Muito bem. Nós vamos ter ainda a segurança privada ou pessoal, que é a condição de segurança não provida pelo Estado, providenciada e custeada pelo próprio interessado, que é uma pessoa física. Quando esse interessado for uma pessoa jurídica, nós vamos ter o que chamamos de segurança corporativa ou empresarial, que é a condição de segurança, então, não provida pelo Estado, providenciada e custeada, nesse caso, pelo próprio interessado, que será a pessoa jurídica. Quando você tem aqui complementar, isso quer dizer que a segurança corporativa, ela não precisa ser a única segurança existente. Ela pode ser uma forma de segurança complementar, que vá complementar outros tipos de segurança, certo? Muito bem. Opa, deixa eu voltar. Voltei. A segurança, ela vai ser uma medida contra riscos que pode existir tanto para a pessoa física, nós, pessoas, ou para o patrimônio. As pessoas investem em segurança patrimonial também. E sempre que temos um objeto para ações de segurança, a gente chama de ativos de segurança. Bom, a gente iniciou a aula com segurança do dignitário. Mas o que é segurança do dignitário? O que significa, né, esse palavrão? Um dignitário, uma autoridade ou um VIP, como vocês quiserem chamar, pode ser qualquer pessoa que exerça um alto cargo ou tenha um título proeminente. Professora, pode ser um artista? Pode. Pode ser o presidente? Pode. Pode ser o papa? Pode. Pode ser um prefeito? Pode. Tá? Então, qualquer pessoa que tenha ali um alto cargo ou, né, que se coloque numa condição naquele momento de autoridade. Outro ponto importante. A pessoa pode ser um dignitário naquele momento, não quer dizer que será para sempre, tá? O objetivo da segurança dos dignitários, ela é sempre preventiva. Sempre se vai buscar de que não aconteça nada. Essa é a ideia. Prevenir de que você tenha um atentado, de que você tenha um xingamento, de que voe uma maçã no palco, né? A prevenção desse momento para que você não precise agir mais rudemente, né? Violentamente, tá? Então, a prevenção de ações de hostilização e meios de efetivação de atentados. O que são essas fontes de hostilização que vão chegar a ter essas ações, né? Órgãos de inteligência, imprensa, organizações terroristas, crimes de pistolagem, sociopatas, psicopatas, fanáticos extremistas, correntes de pensamento e organizações criminosas. Tudo isso são fontes de hostilização. E quais são os meios que nós temos de efetivação dos atentados? Armas de fogo de diversos tipos, armas brancas, explosivos, venenos, substâncias químicas, biológicas, uso da aeronave, né? A gente tem aí em atentados do World Trade Center, por exemplo, que joga a aeronave para cair o prédio. Então, você vai ter vários meios de efetivação de atentados, tá? Não pensem somente em armas, porque tem uma variedade enorme, certo? Bom, quando a gente fala desses ataques, eles sempre vão poder ser seletivos ou indiscriminados. Professora, eu não entendi. O que é um ataque seletivo? O ataque seletivo é quando você tem um alvo específico. Você agiu para atingir essa pessoa,
para atingir esse ator, esse político, né? Algumas pessoas, né, gostam de cometer magnicídio. O que é o magnicídio? É você assassinar um grande homem, uma pessoa de reconhecimento. Por quê? Porque você não gosta dele? Não, só para ter esse ato, né? É quase que uma doença. E a gente tem, esse é o atentado seletivo. Nós temos ainda o atentado indiscriminado. O atentado indiscriminado é o que justifica as ações de terroristas, por exemplo. Você quer explodir e matar o maior número de pessoas, indiferente de quem são essas pessoas, né? Da personalidade dessas pessoas, tá? Então, essa é a diferença entre ataque seletivo e ataque indiscriminado. Óbvio, né? A forma de prevenção é diferente, a segurança é diferente e as ações posteriores também serão diferentes. Muito bem. Sobre o uso que nós temos de técnicas e táticas pelos agentes, esses agentes são os agentes de segurança que estarão, neste nosso caso, protegendo os dignitários, sempre serão do mais simples para o mais complexo, do menor para o maior grau, do menor para a maior interferência no ambiente, da mais discreta, menos visto, para o mais visto, para mais indiscreta, priorizar sempre as medidas mais simples, avaliar os prós e contras do emprego ou não de policiais e de militares. Às vezes é melhor que não se tenha a visibilidade dessa segurança, né? Atentar para as responsabilidades criminal e civil no emprego de uma segurança e avaliar a efetiva necessidade de segurança privada em razão do ônus que tal decisão impõe. Então, isso é muito importante, tá? Sempre do menos para o mais. Muito bem, questão. Para executar a segurança pessoal, o profissional deve primordialmente usar quais técnicas? Preventivas, repressivas, defensivas, hostis ou contingenciais? E aí, o que você acha? Preventivas, né? Nós falamos lá no início que os agentes de segurança devem sempre prevenir que a ação aconteça. Então, sempre técnicas preventivas, certo? Muito bem. O enfoque da segurança do dignitário, é essencial e primordialmente o enfoque da segurança agressivo, corretivo, defensivo e corretivo, preventivo ou punitivo. E aí nós temos o gabarito preventivo, né? Novamente, mais uma questão cobrando a prevenção. Próxima questão. Ao ver uma pessoa estranha se aproximar rapidamente de um juiz com um objeto na mão, os seguranças devem: afirmativa A. Usar de força física para parar e revistar esta pessoa. B. Apontar sua arma para a pessoa para intimidá-la. C. Impedir a qualquer custo a aproximação da pessoa. D. Agir com firmeza, observar cada gesto da pessoa e determinar que ela se mantenha a uma distância segura da autoridade. Ou E. Despreocupar-se, pois o juiz já possui proteção total. E aí, A, B, C, D ou E? D, né? Agir com firmeza, observar cada gesto e determinar que ela se mantenha a uma distância segura. Vejam, quando ele diz, né, se aproximar rapidamente com o objeto na mão, ele não diz qual é o objeto, então você não pode supor que seja uma arma, que seja uma faca, né? Pode ser qualquer coisa, pode ser uma garrafinha de água, pode ser um celular, não tem como a gente saber, tá? A questão não deixa isso claro. Então, o gabarito da questão, letra D. Muito bem. Para fazer a segurança do dignitário, como tudo na vida, precisa-se de organização. Então, nesse caso, a segurança pessoal de um dignitário deve ser realizada somente por profissionais que detenham competência legal para exercer tal atribuição, né? A equipe deve ser sempre de alto desempenho, com flexibilidade e respostas rápidas às mudanças. Gestão proativa. Por que respostas rápidas? Porque a ideia é prevenir. E você nunca vai conseguir saber quando, no meio de uma multidão, né, alguma coisa pode acontecer. Você tem que ter uma ótima atenção, estar preparado para reagir de maneira rápida, né, se for necessário, e também de ter uma visão ampla de tudo que acontece, né? Ao mesmo tempo que presta atenção em alguns pontos, você tem que ter essa visão de ambiente muito bem desenvolvida. Então, é lógico que isso exige treinamento, isso exige qualificação.
Não dá de qualquer um chegar e dizer, eu vou ser, né? Vou ser um segurança de dignitários. Muito bem. Nós temos um desenho básico para a realização da segurança pessoal de um dignitário. Então, aqui nós temos uma chefia desse serviço de segurança, as operações acontecendo, comunicações, inteligência e transporte. Isso tudo envolve a segurança de um dignitário, tá? Então, não é algo pequeno, não é algo tão simples de ser feito. Nós vamos ver que, claro, quando nós falarmos das quantidades, eu posso, sim, fazer uma segurança de dignitário tendo um só segurança, um só veículo. Mas, mesmo assim, envolve uma questão de planejamento bem grande, tá? Então, vamos ver aí um por um. Chefia. A chefia é a estrutura em uma linha formal de comando responsável pela definição de todas as normas e diretrizes, o planejamento, a direção, a análise e o controle das atividades referentes à segurança do dignitário, como também os contatos com os órgãos responsáveis pela conjuntura da segurança pública e outros que forem necessários. Essa é a função de chefia, é a linha de comando, né? A gente tem as operações, que é a união dos processos finalísticos propriamente ditos do órgão, encarregado do serviço de segurança. Estes processos estão, então, diretamente relacionados com a execução do serviço e estão consubstanciados nos procedimentos técnicos e operacionais de segurança, como escoltas a pé e motorizadas, precursão, vistorias e segurança de instalações. Nós temos as comunicações, que são os processos de apoio, que vão operacionalizar, por exemplo, o sistema de radiocomunicação e estabelece as normas para a difusão de mensagens juntamente com a elaboração dos códigos e da fraseologia adequada. A inteligência, responsável pelas medidas de contra-inteligência, que é a produção do conhecimento gerado, né? E pelo recebimento, análise e coordenação das informações que possam prejudicar os protegidos ou qualquer das instalações que o serviço de segurança tiver a incumbência de proteger. E ainda vamos ter os transportes, que são os processos de apoio que fornecem os veículos necessários para atender à demanda do dignitário, do serviço de segurança e dos familiares, considerando itens como as características e potência de veículo, inspeção técnica, varredura, apresentação individual do motorista, manutenção e abastecimento dos veículos. De nada adianta você ir por uma segurança do dignitário, por exemplo, um veículo na reserva, né? Imagina. No meio do rolo acontecendo, você tem que parar para abastecer. Então, tem que ter esse cuidado sempre, 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 tá? Questão. Na ótica contemporânea, o gestor e os profissionais da área de segurança devem atentar para as atitudes, técnicas e táticas corretas, bem como para o uso de alta escala das mais variadas tecnologias disponíveis. B. Atentar somente para ações ocorridas no passado, a fim de evitar riscos e perdas presentes e futuras. C. Buscar fortemente em caráter prioritário desenvolver somente aptidões em defesa pessoal, incluindo artes marciais e tiro. D. Ter clareza de que a inteligência e segurança são métodos distintos que não se confundem e não se complementam. E E. Respeitar tanto que possível os paradigmas da organização, exceto em situações de manejo de emergência. E aí, A, B, C, D ou E? Gabarito letra A, né? Sempre atentar para as atitudes técnicas e táticas corretas, bem para o uso em alta escala das mais variadas tecnologias, justamente para você ampliar essa sensação de segurança e tentar prevenir um embate. Lembrem-se sempre, né? A segurança dos dignitários, ela tem relação direta com a atitude preventiva, a ação preventiva, tá? Como que eu vou organizar esse serviço de segurança? Isso vai variar. Como todo plano, ele tem que ser flexível. A professora vai variar de acordo com o quê? Qual autoridade que você vai estar protegendo, com a importância dela. Com o grau de risco, porque dependendo do lugar que ela está indo, neste lugar específico, nesse ambiente específico, eu posso ter um alto grau de risco daquela autoridade, né? A conjuntura socioeconômica e política do local onde ela está indo, locais mais pobres, locais menos privilegiados, locais em que a pessoa é benquista, locais em que ela não é benquista. O comportamento da autoridade protegida. Tem gente que não é nada discreto, que fala demais, que gosta, né,
de dar sempre pronunciamento, e esses pronunciamentos nem sempre são bem vistos, e a disponibilidade de recursos para a realização desse serviço. Isso também tem que ser analisado. De nada adianta você montar um planejamento, uma ação de segurança gigante com alto custo, se você não tem esse valor disponível, tá? Então tem que ter cuidado com isso. Muito bem, vamos lá. Sobre a importância do protegido. A autoridade enfocada corresponde à pessoa em exercício em cargo público elevado, seja em nível federal, estadual ou municipal, dentre os poderes executivo, legislativo ou judiciário, que em decorrência desse cargo tenha necessidade de um esquema de proteção pessoal. A pessoa protegida pode ser também um dignitário que não tenha cargo público, ou seja, pode ser uma pessoa, um artista? Pode ser, tá? O grau de risco do protegido, que vai estar relacionado em determinada pessoa, é protegida, é estimado pela existência de perigo, real ou potencial, em uma operação de segurança, e decorre do tipo de cargo exercido e do tipo de circunstância que tiver envolvida a pessoa protegida, né? Por exemplo, se você é uma pessoa, um juiz, vai ter um julgamento de pessoas relevantes, às vezes de um bandido muito procurado, né? Então, tudo isso impacta totalmente num grau de risco daquele momento. Esse grau elevado de risco, ele pode sim ser momentâneo, não quer dizer que você para sempre vai ter, né, que andar com escolta, enfim, mas naquele momento, a ação que você tá, a pessoa pública, o que você está exercendo naquela função, naquele momento, pode ter uma grande repercussão. E aí, essa repercussão é o que faz com que você tenha necessidade de um serviço de segurança, certo? Muito bem. A necessidade de proteção, como eu falei, pode ser permanente ou pode ser circunstancial. O grau de risco reduzido é aquela pessoa que a pessoa protegida não estará sujeita aos riscos normais inerentes do cargo que desempenha. O grau de risco, dito como normal, é aquele em que a pessoa protegida está sujeita somente a riscos inerentes ao cargo que desempenha. E o grau de risco elevado é aquele em que a pessoa protegida sofre ameaças definidas ou está envolvida em situação de extraordinária relevância, que foi esse exemplo que eu dei para vocês, né? Um julgamento de uma pessoa relevante, algo maior que está acontecendo e que ela vai ser responsável naquele momento por estar à frente, tá? Sobre a conjuntura sociopolítica e econômica, as inovações tecnológicas e a evolução sociocultural e o acesso à informação são fenômenos sociais que estão ao alcance de grande parte da população, incluindo-se neste universo aqueles que, motivados por ideologia, crença, lucro ou desequilíbrio mental, atentam contra a ordem social e política ao praticarem atos que visem causar danos às autoridades constituídas. Sobre o comportamento da autoridade protegida. O intercâmbio entre o dignitário protegido e a segurança pessoal é um trabalho mútuo e exige conscientização. A pessoa que está fazendo a segurança, ela tem que ter uma certa intimidade com o dignitário, seja para impor alguma situação, para comentar sobre alguma situação ou para aconselhar, né, de que certas atitudes não sejam tomadas para justamente evitar problemas futuros. Sobre a disponibilidade de recurso, as condições de trabalho para que a segurança pessoal funcione a contento, né, requer a utilização de equipamento apropriado, cujo custo corresponde ao padrão de qualidade, como a comunicação de boa portabilidade e de longo alcance, o armamento de boa portabilidade de expressivo poder de fogo, veículos com alta potência e em quantidade. Lógico, quanto maior tecnologia, quanto melhores as armas, melhores os veículos, quanto maior a quantidade de pessoas que eu tenho para compor essa segurança, maior a possibilidade de que ela seja assertiva, né? Vamos para uma questão, então. Com relação à segurança das pessoas, é incorreto afirmar. Afirmativa A. Pode ser geral quando voltada para as pessoas ou grupos, ou institucional quando voltada para as atividades corporativas das instituições como um todo. B. A força é um recurso que deve ser utilizada assim que for percebido que houve falhas nas medidas preventivas. O principal foco é a ação preventiva.
Ele está pedindo a incorreta, tá? É essencial a cooperação do protegido para o sucesso nas ações. O bem-estar do protegido deve ser, juntamente com a proteção da integridade física, a preocupação fundamental. E aí? Gabarito, letra B, né? A força é um recurso que deve ser utilizado assim que for percebido que houve falha em medidas preventivas? Não. A força, ela vai ser a última medida utilizada. Então, quando todas as tentativas elas forem esgotadas, aí sim eu vou ter o uso da força. Bom, galera, fechou? Era isso. Nós nos vemos numa próxima aula.